que eu tentei passar ontem e vou tentar melhorar hoje para que não deixe nenhum tipo de dúvida é: o Muricy ele tem uma proximidade com o Tite e uma relação até de confiança. Inclusive, o próprio Muricy já falou que o Tite foi na casa dele, convidou ele para ir fazer parte, ser coordenador da seleção brasileira na Copa do Mundo. Eles têm uma boa relação, o Tite confia no Muricy, o Muricy gosta do Tite. E na cabeça do Muricy, no entendimento dele, um treinador brasileiro merece e deveria cuidar melhor ali do ambiente, do grupo, das coisas, porque ele sabe lidar melhor com os atletas. E aí ele tem, obviamente, o exemplo do Dorival Júnior, que era um técnico experiente, era um técnico que estava demitido, que estava sem trabalho, que estava meio que escanteado no mercado, passou meses sem ninguém contatar ele, passou quase 4 meses sem ninguém nem tchum para o Dorival depois de ter sido demitido do Flamengo. E quando o Rogério Ceni saiu do São Paulo, o Muricy automaticamente fez esse contato primeiro com o Dorival e foi aquela história que Casares, Belmonte, Rui Costa, todo mundo viajou para Florianópolis, conversou com o Dorival e fecharam com ele. Horas depois, quase que o Corinthians também acabou contratando. Beleza, o que tem isso tem a ver com o Tite? É a mesma coisa. O Tite está lá, está escanteado, saiu de um trabalho no Flamengo em que ele é muito questionado e está querendo se afirmar, não consegue proposta no exterior, o tempo passa e ele tem uma relação muito boa com o Muricy Ramalho. Ou seja, quem conhece o São Paulo por dentro, CT, é um ninho de animais peçonhentos. É difícil o convívio e a vida lá dentro. Não é fácil para um técnico que vem de fora começar lá, vocês sabem disso, e todo mundo fala nesse sentido. Isso a gente pode abordar num outro momento. Para você conseguir entrar e conseguir ter habilidade de conviver, você precisa ter um relacionamento interno e você precisa ter suporte, você precisa ter apoio. No caso, o Muricy daria esse respaldo junto com o Milton Cruz, essas coisas todas, e seria uma forma do Muricy, o próprio Milton Cruz e outras pessoas poderem ter uma participação maior, como era na época do Dorival. Tanto que tinha um clima um pouco mais ameno, tinha uma certa paz dentro do ambiente de São Paulo. O que eles pensam e eles acreditam é isso. Zanqueto, mas você está falando como se você concordasse com o assunto. Pelo contrário, eu não só não concordo, como eu não gosto do Tite, nunca, na verdade, nunca gostei. Principalmente porque na época, lá em 2003, 2004, que eu acho que foi uma época que acho que foi 2003, que foi quando o Tite teve chance de assumir o São Paulo, ele acabou não vindo para o São Paulo por conta de grana. Eu sempre, é indiscutível a qualidade do Tite como treinador para mim. Ah, mas os últimos trabalhos dele, o que ele fez, gente, ele é bom treinador. Pode colocar encheção de saco de lado, clubismo. Ah, ele é vinculado ao Corinthians. Estou falando de capacidade profissional. Ele é um encantador de serpente, ele sabe falar com a imprensa, ele se relaciona bem com os atletas, ele sabe lidar bem com as pessoas. Ah, mas ele não conseguiu lidar bem com o Gabigol. Eu falei, quem lida bem com o Gabigol, amigos? Ninguém lida bem com o Gabigol. Todo técnico que passa no Flamengo não se dá bem com o Gabigol. O único técnico que se deu bem com o Gabigol foi o Jorge Jesus, porque também o cara teve um meteoro. Ele ficou, sei lá, 9 meses, 8 meses, ganhou 3 títulos seguidos e aí a fase é outra. Estou falando outra relação. Nenhum outro treinador, assim, nenhum outro técnico conseguiu lidar bem com aquele grupo do Flamengo e conseguiu ficar um tempo lá. Não adianta a gente pegar e falar isso. Ah, o Dorival conseguiu. Exatamente, mas o Dorival, ele também foi lá, ficou poucos meses e foi demitido. E foi demitido pelo contrário, porque ele se dava bem demais com os jogadores e a diretoria do Flamengo achava que ele era permissivo demais, e era o contrário. Então a gente está fazendo comparações aqui para a gente fazer as correlações. Eu acho que o Tite tem os seus méritos, eu acho que ele tem as suas qualidades, só que entra um aspecto grande. A identificação com o Corinthians incomoda, o perfil dele incomoda, o último trabalho dele na seleção e o trabalho dele no Flamengo não foram bons, e o principal para mim, ele custa muito caro. Ele custa caro demais e o São Paulo não tem condição de colocar é, dinheiro hoje muito alto em cima de um treinador. Principalmente um treinador que não vem apresentando tantos resultados bons nesse meio período. Vamos imaginar que ele acertasse com o São Paulo. A rejeição do Tite ia ser muito grande, porém ia ter um respaldo interno muito, muito grande.
o Tite ele é malandro, ele sabe como lidar com os jogadores e sabe agrupar o vestiário. Pelo menos em 99% dos casos, ele soube fazer isso ao longo do tempo e os jogadores têm um respeito com ele, têm uma relação muito boa, muito positiva no dia a dia. E ele teria respaldo dessas pessoas do São Paulo para dar esse suporte para ele. Esse é o cenário que tem nesse caso. Aí você entra assim, Zanqueta, você falou do Muricy, do Milton Cruz, falou dessas pessoas. E as outras pessoas do São Paulo? As outras pessoas do São Paulo são muito divididas com isso. Tem muita gente que não suporta o Tite também. Não é que tem uma unanimidade, todo mundo quer o Muricy ou o Tite amanhã no São Paulo. É uma coisa completamente diferente. Então, a gente precisa saber separar as coisas e entender uma série de questões. Aí eu vejo o pessoal falando assim, Diniz, cara, o Diniz não volta com essa gestão. Tô falando para vocês assim claramente. Se isso acontecer, eu vou ter um choque. Não porque eu não queria que o Diniz voltasse, eu não tô nem falando de mim. Eu tô falando de tudo que eu já ouvi sobre a passagem do Diniz no São Paulo. A mesma coisa, só que num patamar diferente, com o Crespo. Porque o Crespo é excelente treinador. Só que o Crespo precisa de um grupo profissional, de um grupo que respeite o que ele faça, o que ele faz. E no final das contas, as pessoas, a gente sabe como é que funciona, grupos no Brasil principalmente, os caras não respeitam nada nem ninguém. Então, ou o cara sabe lidar com o grupo de uma forma hoje horizontal, ele consegue transitar, ele mantém a liderança dele, ele mantém a chefia do grupo, mas ao mesmo tempo ele tem essa horizontalidade, ele consegue transitar, ele consegue administrar os egos, as vaidades, os achismos, as vontades, as reclamações, ele consegue fazer isso. Treinadores brasileiros, na sua grande maioria, eles têm uma deficiência tática grande, mas como o Dorival Júnior, ele tem uma qualidade tática e técnica, porém a maior riqueza que ele tem é a gestão de grupo. E isso faz uma diferença muito grande no futebol. A gente sabe disso. A gente pegou um Sampaoli, você acha que o Sampaoli sabe menos de futebol do que o Dorival Júnior? Eu não acho que sabe menos. Mas ele não gere direito o grupo dele. As proposições dele não encaixam em determinados grupos. Do mesmo jeito que quando encaixa, o cara voa. Outros treinadores, o Carpini teve uma dificuldade enorme de conseguir transitar dentro do ambiente do CT e conseguir lidar com os jogadores de São Paulo. Esse foi o problema do Carpini. Não é que o Carpini é mau técnico. Ele é um técnico ruim, ele não consegue, taticamente, ele não entende. Pode ver todos os trabalhos dele com times pequenos, ele consegue motivar os caras, ele consegue fazer um bom trabalho, ele enxerga partidas. A gente viu os jogos dele contra o Abel Ferreira no São Paulo. Os jogos eram super equilibrados. Taticamente, eu acho que o Carpini é muito bom. Só que um técnico de futebol, ele vai muito além. A conversa aqui é outra, em outro âmbito. E aí a gente entra em outros aspectos. Então, por exemplo, o Crespo, eu acho que tem essa preocupação. Eu acho que tem esse problema. Eu não consigo ver hoje a diretora de São Paulo falando assim, não, pode dar na mão do Crespo que vai resolver. Isso talvez fosse um tiro curto, porque no longo prazo também não daria efeito. A gente sabe que teria uma outra preocupação. Aí entra a pergunta assim, então quem seria o técnico? É o que todo mundo acaba falando. E aí eu vou voltar no ponto principal da questão. Para mim, o Zubeldia não tem que cair agora. Falei isso ontem. Para mim, o Zubeldia tem que rever os conceitos dele, do que ele está fazendo até o momento, e pensar que está chegando na reta final do Paulista e ele precisa melhorar em alguns aspectos. Eu não acho que o Zubeldia tem que cair, e em conversas internas do CT, ninguém fala hoje em demitir o Zubeldia. Neste momento, não. Mas ninguém é imbecil. Os resultados estão muito ruins, a pressão está crescendo, o ambiente externo de cobrança de empresários, porque não usa meninos da base que o São Paulo renovou, por exemplo, o Henrique Carmo. O São Paulo renovou, o São Paulo botou meninos. Ah, mas ele está botando outros meninos, o Ferreira, o Rian, o Matheus Alves. Gente, isso é fruto de uma pressão que está insustentável. É insustentável a pressão que está para o uso dos meninos. Por que, que a pressão está insustentável? Porque o time que ele considera como principal não está rendendo também. As escolhas dele, o esquema tático, as coisas como estão sendo montadas não estão funcionando. O que, que isso vai resultar daqui para frente? O São Paulo vai com o Velo Clube com um time considerado alternativo. Mas vai ter lá o Wendel, que treinou ontem, muito provavelmente vai jogar. Teve lá Luciano, tem o Alan Franco, ou seja, já tem uma espinha dorsal diferente. Não sei se ele vai botar o Jandrei para jogar.
Ontem, quando eu perguntei, já tinha uma dúvida a esse respeito, porque o Jandrei foi péssimo contra o Red Bull. Aí o São Paulo tem um jogo contra o Velo Clube. O São Paulo precisa desses 3 pontos para poder ficar tranquilo, até para poder garantir a primeira posição do grupo. A gente sabe quanto o mando é importante, e do mando geral a gente já não deve conseguir compartilhar esses melhores momentos. Aí no domingo você tem um clássico contra o Palmeiras, que também está numa fase difícil, também vai vir virar contra o São Paulo com tudo para conseguir ganhar jogo. Vocês sabem do que eu estou falando, vai ser duro. É um jogo no sintético, tem uma série de aspectos, tem muita coisa envolvida. E o Zubeldia ele já mostrou isso na coletiva das últimas 2 vezes, que ele já estava emocionalmente alterado, as respostas dele já estavam diferentes. Então é muito importante a gente colocar a cronologia certa dos fatos. O Zubeldia hoje não tem nenhum risco de queda. Temos 2 jogos importantes daqui para frente e talvez não pegassem tanta importância se não tivesse um clássico fora de casa contra o arquirrival no domingo. Depois disso, você já vai estar caminhando para você só ter 2 partidas para finalizar o Campeonato Paulista. A gente tem um Novo Horizontino no nosso cangote que eliminou a gente no ano passado. A gente tem um grupo de jogadores que não está conseguindo apresentar resultados e apresentar o melhor futebol e o São Paulo não está conseguindo corresponder. Tudo isso tem o seu peso. O que eu vou torcer na minha parte e o que eu acho que vai acabar acontecendo? O São Paulo ganha do Galo Clube amanhã e vai um pouco mais aliviado para o jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que esse grupo do São Paulo responde bem para jogos decisivos e eu espero que o São Paulo consiga ter um bom resultado contra o Palmeiras. Bom resultado, eu digo no mínimo um empate. E aí a gente siga para a fase final do Paulista e o Zubeldia tem que ter essa oportunidade de fechar pelo menos o Campeonato Paulista e mostrar nas fases decisivas, nos momentos decisivos, qual é a estratégia dele, o que resultou esse planejamento, essa alternância, a, no momento certo, o que ele vai conseguir apresentar para a gente e como o grupo vai responder para as estratégias dele, como o São Paulo vai responder no momento crucial de um campeonato, que a gente sabe que a gente pode só voltar a jogar no Morumbi numa final. A gente corre esse risco, a gente ainda não tem garantido que vai jogar as quartas de final dentro do Morumbi. Tomara que jogue e tomara que na semi a gente ainda dê sorte de ainda estar na frente do outro clube e só a final, por exemplo, talvez a gente não jogue, caso seja o Corinthians que está em primeiro, ou que a gente não consiga ter o mando de campo, porque a gente sabe que tem um peso significativo. Então, essa é a posição que eu tenho de opinião no momento e que eu também apurei dentro do clube. Ninguém pensa em demitir o Zubeldia antes do final do Campeonato Paulista. Tá todo mundo. É uma certeza de que, pessoal, o Zubeldia tem que ter chance, pelo menos, de terminar o estadual. Ele não está desempenhando, não está rendendo. Ok, a gente vai criticar o desempenho, mas não tem que pedir a demissão do cara agora. Na minha opinião, está errado isso. Ele tem que rever os conceitos, a gente tem que cobrar uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. A gente tem que cobrar que ele reaja diferente com os jogadores. O treino ontem ele já foi mais enérgico. Para mim já é uma resposta, já é uma mudança comportamental dele com relação aos atletas. E imagino que o nível de cobrança altere. E para isso ele tem que ter apoio da diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo não está isenta desse processo. Ah, mas e o Muricy que você falou lá atrás falando essas coisas? Mas, gente, está claro desde o ano passado que esses caras já não queriam mais que o Zubeldia continuasse. A gente abordou isso no ano passado. Agora, o Zubeldia está lutando pela própria sobrevivência. Ele precisa apresentar resultado, mas isso é qualquer técnico de futebol. O Dorival em 2023, se tivesse perdido a Copa do Brasil, vocês têm dúvida de que ele ia ter terminado aquele ano com uma faca no pescoço, talvez nem tivesse terminado. O futebol é assim. O futebol é feito de pressão e resultados extremos. É o tempo todo desse jeito. O Ramon Dias do Corinthians estava para ser demitido quando o Corinthians começou a engatar uma série de vitórias. O Abel Ferreira tem 4 anos de Palmeiras ganhando título e a torcida do Palmeiras está pedindo a cabeça dele. Isso não é uma exclusividade da torcida do São Paulo. Isso é uma realidade do futebol. O Guardiola está sendo questionado no City. A gente está falando do Guardiola sendo questionado no City. A gente está falando do Ancelotti sendo questionado depois de perder jogos para o Barcelona, depois de oscilar na Champions e na La Liga. O futebol é isso aí, rapaziada. O futebol é isso, não adianta. Então, eu expliquei sobre a questão dos técnicos e sobre os cenários que nós temos. Zanqueta, e a preferência das outras pessoas dentro do São Paulo, como tá?
Ninguém fala abertamente sobre preferência de técnico nenhuma. O que eu falei para vocês é sobre um desejo do Muricy, e óbvio que o Muricy vai ter um peso na escolha do técnico desta vez, porque tem uma alternância. Na primeira escolha, todos eles meio que concordaram que o São Paulo precisava ter uma mudança e precisava ter uma diferenciação de treinadores, aí veio o Crespo. Quando o Crespo saiu, foi uma unanimidade dentro do clube entre Muricy, Casares, Belmonte, etc., que era hora de pegar um técnico brasileiro para romper aquela coisa do vestiário e trouxeram o Ceni daquele jeito que veio. Quando o Ceni saiu, o São Paulo pegou e falou assim: a gente precisa de um técnico que seja diferente do que o Ceni estava sendo. Precisamos de um técnico que faça, que mude o perfil do ambiente que o São Paulo estava tendo. Aí o Muricy teve um peso muito grande, veio o Dorival Júnior. Quando o Dorival saiu para a seleção, o Muricy estava em alta nas escolhas, porque ele tinha feito uma escolha assertiva no Dorival Júnior. E ele teve um peso gigante na escolha do Carpini. Apesar do São Paulo querer o Zubeldia, aconteceu tudo aquilo, não teve paciência, não sei o que, o Muricy teve, não, o Carpini vai dar certo, não sei o que. Veio o Carpini e aconteceu o que aconteceu. O Muricy recuou e acabou vendo o Zubeldia, mesmo o Muricy não gostando dele, tendo essas coisas todas. Então é meio que um tá na frente, outro tá atrás em determinados momentos, com relação às questões de opinião. Qual vai ser a próxima opinião? Acho que a opinião do Muricy para uma próxima escolha pode ter um peso significativo, ou deve ter um peso significativo. Então eu não descarto que o Tite tenha chance do São Paulo, mas eu tenho dúvidas do São Paulo conseguir chegar em questões financeiras com ele. O principal, questão financeira. Não importa se eu gosto, se você não gosta, não importa o que eles querem lá. O que eu posso dizer para vocês é que a questão financeira é muito distante, mas o Tite pode falar assim: não, eu vou para o São Paulo, eu vou aceitar esse projeto, o São Paulo tem bons jogadores, eu posso fazer uma limonada boa com esse time aí. Por que não? É impossível? Impossível, não acho que seja. No momento que ele está, com o time que ele tem, mas a identificação com o Corinthians, cara, a identificação do Corinthians, ela foi chutada, ele chutou o saco dos corintianos, essa que é a grande verdade, para dizer o português, claro. Quando ele falou que nunca que ia dar prioridade para o Corinthians chamou ele, ele foi para o Flamengo. Ninguém aqui é otário. Então eu não vejo muito essa coisa aí, não, do não treinaria o Flamengo. Existe uma vertente de algumas pessoas que comentam no São Paulo, eu não vou mentir para vocês, que acha que se o Dorival ficar disponível e ele for demitido da seleção brasileira, o São Paulo fatalmente faria um movimento por ele. Tem muita gente que fala sobre isso. Só que é uma coisa muito remota, é uma coisa completamente aleatória, do tipo, contar com uma demissão do Dorival, que não é uma certeza, contar que o Dorival aceitaria vir para o São Paulo imediatamente, e contar que a gente conseguiria ganhar concorrência, porque eu acho que o Dorival está valorizado também, e contar que o Dorival gostaria de vir para o São Paulo. Cara, são tantos fatores, tem que demitir o Beldia, tem que fazer não sei o quê. Existem muitos boatos. Então é melhor a gente ficar com a certeza. A certeza é hoje, 12 de fevereiro, e a gente está aqui todos os dias, então é fácil, porque a gente vai num escalonamento de informações e é uma cronologia concreta, é que o Zubeldia é o técnico para o jogo de amanhã, quinta-feira.